Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, quero saudar cada um e cada um de vós nesta alegria de nos podermos encontrar neste tempo favorável, que é o tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal, e neste dia solene da celebração dos 416 anos da Santa Casa da Misericórdia de Fama. Dia de alegria, dia de festa, dia de gratidão por tudo aquilo que foi o passado, mas ao mesmo tempo dia também de compromisso por aquilo que o Senhor Deus nos pede e espera de cada um de nós. Passamos então desta nossa Eucaristia, no momento de encontro, de modo muito particular, recordemos também nas nossas orações, sufragando todos aqueles que serviram esta Santa Casa da Misericórdia ao longo destes 416, assim como também todos os irmãos falecidos. Estamos, por isso, desta Eucaristia também uma Eucaristia de saudade e de sufrágio. E para isso, começamos então, somos pecadores, pedindo perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso eu sou Deus, perdoa nós. Eu tenho muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e aos irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia será um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência,
espírito de conselho e de fortaleza, e espírito de conhecimento e de temor a Deus. Animado assim do temor a Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que alguém dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas por humilde do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o violento, e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins, e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro, e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos, e o menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente. Suas crias dormirão lado a lado, e o leão comerá feno do olho. Criança de leite brincará junto ao ninho da cobra, e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão mal, nem a destruição em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a rei de Chessé surgirá como a bandeira dos povos. As nações irão procurá-lo, e a sua morada será gloriosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para Dai ao Rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao Filho do Rei, e Ele governará o vosso povo com justiça, e os vossos pobres com equidade. Florescerá a justiça nos seus dias, e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. Socorrerá o pobre que pede auxílio, e o miserável que não tem amparo terá compaixão dos fracos e do
dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações. Todos os povos da terra o hão de bendizer. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação que vem das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação nos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista
a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, por isso toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água, para vos levar ao arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tenha pá na sua mão, há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhora Sanprestes, São Catarino, Sr. Presidente da Câmara e demais autoridades civis aqui presentes, Senhores Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Fã, demais membros destes corpos gerentes, também senhores e senhoras provedores de outras casas, das Santas Casas da Misericórdia aqui presentes nesta celebração deste aniversário, irmãos e irmãs. Celebrar à sua frente durante décadas e décadas. Homens que se entregaram à causa do bem fazer, que olharam para a Senhora do manto grande, do manto largo, para acolher os mais necessitados e os mais carenciados, e foram exercendo a caridade e vivendo o amor, para que nada daquilo que é o essencial faltasse a muita gente. Mas esta gratidão é um fixarmos naqueles que nos antecederam, para que ganhemos novo alento com a celebração. A celebração de mais um aniversário é esta oportunidade para confirmarmos o caminho e o caminho que estamos a percorrer. Um caminho que é duro, um caminho que é difícil, um caminho que é exigente. Então, nesta linha de compromisso, na celebração de mais um aniversário, neste tempo do Advento, essencialmente nós teremos que pegar naquilo que o Evangelho nos diz. O Evangelho de hoje apresenta-nos a figura de João Batista, e a figura de João Batista que nos diz aquilo que ele foi dizendo antes do próprio Jesus Cristo, e que nos deixa ficar uma palavra que é programática e paradigmática. João Batista diz-nos: preparai os caminhos do Senhor. Estava dizendo que era necessário, ele que era o precursor, preparar a vinda do Senhor. Preparar-se para que Jesus Cristo viesse. Jesus Cristo já tinha nascido, João Batista já o sabia. Nós hoje teremos que interpretar este verbo, preparar o caminho do Senhor, de um outro modo totalmente diferente.
E teremos que reconhecer que os caminhos do Senhor são os caminhos da fraternidade universal. Este reconhecer que somos filhos do mesmo Pai e por isso mesmo somos todos irmãos. Mas nesta fraternidade nós teremos que reconhecer a igualdade de todas as pessoas. E reconhecendo a igualdade, nós teremos que reconhecer a dignidade. Mas se pensarmos na fraternidade, na igualdade e no sentido também do respeito pelos outros, nós somos forçados a reconhecer que, na verdade, nos tempos modernos, tempos de grande evolução em todos os aspectos, nomeadamente no domínio social, mas ainda são necessárias pessoas e instituições que procurem servir o próximo na linha da generosidade, da gratidão e da entrega. E é por isso que este dia é um dia para reconhecer que teremos então que preparar o Senhor, os caminhos do Senhor. O que quer dizer que teremos que fazer muito mais. Há muito mais a fazer. O trabalho feito é imenso. O trabalho que naturalmente a sociedade nos exige continua a ser um trabalho com muitas exigências e naturalmente com qualidade e com dignidade. Por isso, preparar os caminhos do Senhor significa trabalhar. Trabalhar para que ninguém na nossa sociedade, nesta sociedade do fã ou dos arredores, possa viver sem aquilo que é indispensável para uma vida digna e para uma vida humana. Isto é preparar o caminho do Senhor. Mas preparar o caminho do Senhor também para que possamos dar a Deus como que aquilo que falta a muita gente. Porque a Santa Casa da Misericórdia, como instituição da Igreja, tem o dever e a obrigação de tudo isto fazer em nome de Deus e porque é em nome de Deus trabalhar por este mundo melhor que é necessário e que todos nós reconhecemos que faz falta e uma falta absoluta. Trabalhar por isso mesmo, preparando os caminhos do Senhor, endireitando-os, reconhecendo que as desigualdades terão que acabar, ou deveriam acabar. Pobres sempre estaremos connosco, mas trabalhar para que, pelo menos o mínimo, possa existir. Este endireitar, este reconhecer que teremos que colocar diante de nós esta sociedade mais justa e mais fraterna. E por isso o aniversário não é um momento de descanso. O aniversário não é apenas oportunidade para agradecermos e darmos parabéns, mas é, como dizia desde o princípio, uma oportunidade para um compromisso. Um compromisso mais forte, um compromisso mais sólido, um compromisso para olhar para os diversos rostos da pobreza de hoje. Outrora, caracterizávamos a pobreza com relativa facilidade. Olhávamos apenas para quem tinha fome, para quem necessitava de se vestir e pouco mais. Mas hoje sabemos que as pobrezas têm uma caracterização totalmente diferente, muito mais vasta, muito mais complexa. São efetivamente muitos mais os problemas que incomodam a sociedade moderna. E porque existem estes problemas e porque existem estas dificuldades, nós os católicos, nós os cristãos, não podemos cruzar os braços. Não podemos viver de uma resignação. Resignar-nos e, quem sabe dizer, foi sempre assim. Mas reconhecer que onde houver necessidades, aí tem que estar uma presença do cristão e aí tem que estar uma presença da Igreja. As Santas Casas da Misericórdia já descobriram muitos caminhos novos. Já não percorrem os caminhos que sempre percorreram. Encontraram-se já com outros caminhos. Temos a certeza absoluta que ainda há outros caminhos para percorrer, outros caminhos novos para poder naturalmente responder aos problemas e às dificuldades que são totalmente diferentes, são muito mais complexos e porque mais complexos exigem muita mais reflexão e exigindo muita mais reflexão exigem também muito mais compromisso. E é por isso que celebrar 416 anos significa também rejuvenescer a Santa Casa. Dizer que a Santa Casa, para além da sua idade, ela não envelhece. Não são muitos anos. Ela tem que ser de hoje. E tem que ser de hoje pelas pessoas que trabalham na Santa Casa da Misericórdia. Trabalham rejuvenescendo com novos elementos,
para que, através de novos elementos, os nossos problemas possam efetivamente ser ou encontrar uma resposta. E este é um desafio, e um desafio muito grande. E é por isso que no dia de aniversário eu formularia um apelo ao voluntariado, porque uma Santa Casa da Misericórdia é uma associação, e como associação é constituída por voluntários cristãos que sentem que seguir Jesus Cristo não é um limitar-se à oração ou ao participar somente na Eucaristia, mas ser cristão é esta responsabilidade de participar na missão do próprio Jesus Cristo. É reconhecer que o Senhor Deus nos constituiu a todos, como nos lembrava a segunda leitura, verdadeiramente pessoas carismáticas, isto é, com dons e com talentos para servirmos os outros e para colocarmos ao serviço da Igreja e ao serviço da sociedade. Hoje, um grande número de cristãos vive uma fé adormecida no seu dia-a-dia, mas adormecida também no seu compromisso. Mas importa que acordemos para um compromisso novo e um compromisso diferente, sabendo que, efetivamente, o cristão é alguém inquieto, é alguém insatisfeito, alguém intranquilo, alguém que não pode viver em paz enquanto, na realidade, a sociedade não for justa, a sociedade não for, efetivamente, alicerçada na igualdade e na dignidade. Ser cristão é isso mesmo, é olhar para o mundo, é ver que, na verdade, o mundo tem imensos problemas e é sentir dentro esta inquietação de dizer: isto também me diz respeito. Eu não poderei cruzar os meus braços, eu não poderei pensar que são os outros a resolver os problemas. Eu terei que dar o meu contributo, que pode ser contributo monetário. Pensar em 416 anos é também reconhecer o trabalho dos beneméritos desta instituição. Foram muitos, a história conta-nos e diz-nos, foram muitos os beneméritos. E foi por isso que no início da Eucaristia eu disse que iríamos rezar por estes beneméritos da Casa da Misericórdia do Fã. E hoje eles continuam a ser necessários. Os beneméritos são absolutamente imprescindíveis para que a Santa Casa possa atingir os seus intentos e as suas finalidades. Mas são necessários beneméritos, são precisos também irmãos que se dediquem de alma e coração a este serviço e a esta arte de bem fazer. Irmãos e irmãs, celebramos este aniversário em tempo do Advento. E o Advento é esta caminhada para podermos dizer que o Natal nos deveria levar ao mundo novo, ao mundo diferente. Isto também está nas nossas mãos. Basta, efetivamente, disponibilizarmos para que isso aconteça. Esta aurora da fraternidade, este tempo novo do amor mútuo e do amor recíproco, como há momentos também nós ouvimos na Palavra de Deus, onde se sublinhava que nós nos deveríamos associar, nos deveríamos unir para poder consolar um povo que ainda sofre. Eu acho que a palavra de ordem para nós hoje poderá ser esta de consolar. Há muita gente que, porventura, com tudo aquilo que é indispensável para viver, mas vive intranquila e vive insatisfeita. E por isso teremos que saciar, teremos que consolar. Consolar para vivermos num verdadeiro espírito de família. Família com todos, sem excluir absolutamente ninguém. Uma família que pode ter mais ricos ou mais pobres, mas onde o espírito do amor circula. Tudo isto é trabalho, tudo isto é obra que as Santas Casas da Misericórdia continuam a realizar, na sua dimensão, porventura, mais espiritual do que material, mas também imprescindível. A primeira leitura falava-nos daquelas imagens lindas e maravilhosas, onde se dizia que o cordeiro pastaria como o lobo, onde se dizia que a criança, a recém-nascida, brincaria com a cobra, estaria dentro do lugar onde a cobra se encontra. Sabemos que é a linguagem figurada, mas a dizer-nos que a nossa humanidade deveria ser esta humanidade, onde efetivamente não há lobos, onde efetivamente não há leões, pessoas que se apropriam dos outros, que procuram pura e simplesmente viver à custa dos outros, mas mais da fraternidade, mais da igualdade, mais do acreditarmos a sério neste amor que nos une, neste amor que de muitos faz uma coisa só.
Por isso, caríssimos irmãos, neste dia, rezo ao Senhor, dou graças ao Senhor pelos 416 anos. E 416 anos não significa nada. Os 416 anos significa muito bem, muita caridade, muita misericórdia exercida. E isto é que interessa. Não são os anos. É a misericórdia, é o bem realizado, é o interesse feito pelos outros, é a atenção à necessidade dos outros. Isto é que é importante. Mas ao mesmo tempo, 416 anos são um apelo para que, na verdade, nos deixemos levar, a todos nós, cada um à sua maneira. Temos qualidades para isso, do modo ou do outro, para entrarmos nesta aventura do dar, nesta cultura do acolher, nesta cultura do serviço, para podermos efetivamente construir um mundo muito mais humano e mais fraterno. Vamos pensar nisso e que então este aniversário seja um dia de muitas felicidades para a Santa Casa da Misericórdia de Fão, mas ao mesmo tempo seja também esse dia que faz suscitar nos corpos sociais a alegria por terem servido, aquela alegria interior, não apenas a alegria da vanglória ou do amor próprio ou da vaidade, mas aquela consolação interior por ter servido, pura e simplesmente, esta causa das Santas Casas da Misericórdia. Mas que faça com que também outros sintam a causa da Santa Casa como a sua causa, para que o mundo possa ser mais justo, mais humano e mais fraterno. Acreditemos que o Natal que se aproxima é tempo de fraternidade. Mas reconheçamos que, na verdade, o mundo não é fraterno, o mundo não é igual, o mundo não é justo. E por isso mesmo toca a cada um trabalho muito grande e muito importante. Louvemos o Senhor e sintamos que o Senhor Deus nos chama e nos convida a trabalhar e a fazer muito mais em prol dos necessitados, daqueles que precisam, quer na dimensão material, quer também na dimensão espiritual. Então, neste dia de aniversário, reconhecendo que a Santa Casa da Misericórdia vive para servir, através do exercício de diversas obras corporais, mas vive também para prestar um cuidado espiritual a todos quantos necessitam desse cuidado espiritual. E daí a importância também, quando é possível, um capelão para as Santas Casas. E neste dia, então, gostaria de confirmar, lendo a provisão da nomeação de Sr. Padre Catarino como capelão desta Santa Casa da Misericórdia. Dom Jorge Ferreira da Costa Ortiga, pronunciante de Deus da Santa Sé Apostólica, Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas. Aos que deste diploma tiverem conhecimento, saúde, paz e bênção em Jesus Cristo, nosso Divino Salvador. Tornando-se necessário prover de capelão na Santa Casa da Misericórdia de Fão, concorrendo na pessoa do Reverendo Presbítero Gabriel Moraes Catarino, natural de Fonte Boa, esposende, as qualidades e habilitações devidas para o bom desempenho do referido cargo, é por bem nomear para esse cargo, com os direitos e deveres anexos, o mesmo Reverendo Presbítero e conceder-lhe faculdade habitual de ouvir confissões durante um mundo. Exercerá com a maior distinção, zelo e prudência, como convém ao serviço de Deus e da Santa Igreja, o munus que se lhe confia. A provisão tem validade até nova determinação em contrário. E para constar, se manda passar esta provisão, que será registada no livro atinente da Curiarquia Episcopal. Braga e Curiarquia Episcopal, 4 de maio de 2016. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo de Primaz, Padre João Paulo Coelho Alves, Chanceler. E agora professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz,
Oremos por todos os homens e mulheres, dizendo com fé: Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis cristãos de toda a terra e pelos catecúmenos que se abrem à boa nova, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos judeus e pelos muçulmanos, pelos profetas que anunciam a palavra e pelos pecadores que se arrependem dos seus pecados, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos catequistas, pelas crianças e pelos jovens, pelos adultos e pelos animadores dos nossos grupos, e pelos que acolhem os outros à maneira de Cristo, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que fazem conviver o lobo e o cordeiro, pelos que têm gestos de paz e de perdão, pelos doentes, os desalojados e os infelizes, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que preparam os caminhos do Senhor, pelos que trabalham pela justiça e a igualdade, e por nós próprios, e pela nossa conversão, oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, que tornaste possíveis todas as coisas e quereis restaurar no mundo a paz, dai-nos a graça de viver com alegria a novidade trazida por Jesus Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ajudai-nos com a vossa misericórdia. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, ordenando o nosso mover, a nossa salvação. Dá-nos graças sempre em toda a paz. Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da exaltação. De novo há de vir no tempo da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar.
Por isso, como os anjos e os arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai-os que estão no ornamento do vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte voltando, e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge aqui presente, os seus auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos
que adormeceram a esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitido na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz deste Reino Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos da paz em nossos dias, para que, usados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, pela participação neste sacramento, nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, no estado do Espírito do céu. Amém. Irmãs, não interrompamos esta cadeia de bem-fazer há 216 anos. Antes, pelo contrário, que o aniversário seja uma oportunidade para intensificar, para reconhecer que se muito foi feito, muito mais poderá ser feito nos dias de hoje, que as necessidades continuam também a ser enormes, imensas e muito complexas. Por isso mesmo que este aniversário seja um aniversário que nos interpela, que nos ponha em questão a todos nós e que nos leva a trabalhar e a servir mais, a servir melhor aqueles que necessitam. E que a bênção do Senhor seja a certeza de que Ele caminha connosco, nos orienta e dirige os nossos passos. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome da Santa Casa de Misericórdia de Fonte, quero agradecer a visita da Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Arcebispo da Arquidiocese de Braga, tornando mais solene a tomada de posse do novo capelão da instituição, Sr. D. Jorge Ortiga. A Santa Casa de Inspiração Cristã, na sua gênese e história, procurando prosseguir na prática as obras da misericórdia, sempre contou com a fortuna de ter ao seu serviço capelães que deixaram marcas fazendo parte da história da Santa Casa. Os fiéis recordam com saudade a simplicidade e a bondade do Padre José Sá, que antes de dedicar a vida à evangelização em África, do Padre Manuel Coutinho, de fervor religioso contagiante, do Padre Manuel Faria Borda, ilustre musicólogo e professor do seminário, do Padre Lino Borda, pedagogo em Guimarães e antigo professor, do Prior Nogueira, consagrado pelo povo como o pai dos pobres em tempos de guerras e fomes, e os mais idosos do ilustre Padre Laio, inspirador, compositor sacro, ou do Padre Correio Soares, distinto orador, perseguido na Primeira República por nunca ceder na defesa dos seus princípios. Desejamos ao Padre Gabriel Moraes Catarino, com grande experiência pastoral junto de comunidades imigrantes, as maiores felicidades. Quando se aproxima a grande viagem sem retorno, e especialmente os mais idosos, todos têm a consciência de que a vida terrena é uma passagem. O conforto espiritual é mais urgente e imprescindível para quem quer preparar a prestação de contas a Deus. Obrigado pela atenção. Ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe.